Olá, amigos! Estamos de volta com o nosso programa Caminhando Juntos. Nesses dias tão especiais que estamos lembrando o Dia das Mães. E mães lembram amor, e amor lembra Deus, né, que se revela graciosamente, amorosamente na sua palavra como um Deus amoroso. Aliás, o apóstolo João, na sua epístola, diz simplesmente Deus é amor. Por isso, nesse dia especial aí, nessa semana especial, em que lembramos o Dia das Mães, queremos meditar sobre o tema refletindo sobre o amor de mãe. Refletindo sobre o amor de mãe. A palavra de Deus usa muitas metáforas, muitas figuras de linguagem para falar da relação dele, de Deus, conosco. Podemos usar, por exemplo, a figura do pastor e da ovelha. Podemos usar a figura do pai com seus filhos. E tantas outras. São talvez algumas dezenas ou centenas de figuras. Mas uma que é especial, que eu quero destacar hoje, é a figura da mãe. Deus usa a figura da mãe para falar do seu amor e especialmente da sua fidelidade para com aqueles que são seus filhos, para com aqueles que creem nele. Então eu vou destacar dois textos aqui, nesse nosso momento de reflexão. O primeiro é Isaías capítulo 49, versículos 14 a 16. Lembrando que Isaías foi um profeta lá do Antigo Testamento, que viveu em torno de 750 anos antes do nascimento de Jesus. Foi um profeta de um período de ministério bastante longo, num momento muito difícil, né, da história do povo de Deus do Antigo Testamento. E Isaías é considerado um evangelista do Antigo Testamento. O livro de Isaías é considerado um evangelho do Antigo Testamento. Tanto que ele aponta para o amor de Deus, para a salvação, especialmente para a salvação através de Jesus Cristo. Ele sempre tem uma mensagem que mostra a realidade do povo, a realidade de pecado, as consequências do pecado, mas ele sempre aponta para a solução, para o perdão que há no Messias prometido e para o desejo de Deus de salvar e ter os seus filhos e filhas com ele. Então, no capítulo 49, Isaías, ou Deus, através de Isaías, diz assim: Mas Sião diz, o Senhor me abandonou. Porque essa era uma espécie de uma desculpa, né, que os israelitas, os hebreus, arranjavam para justificar a sua ruína, justificar a sua difícil situação. O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Então as pessoas diziam, o Senhor me abandonou, o Senhor esqueceu de mim. E o Senhor responde, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Veja a figura. Deus está dizendo, será que uma mulher, uma mãe, pode esquecer do filho que ainda mama? Do filho do seu ventre, de alguém que foi gerado dentro dela, que teve o cordão umbilical ligado a ela. A pergunta de Deus é essa, será que uma mãe é capaz de esquecer de um filho que ainda mama? E aí ele continua dizendo, será que uma mulher pode esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Será que uma mãe não vai se compadecer do filho que ela mesma gerou? Mas ainda, agora vem a resposta, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, do filho, eu, porém, não me esquecerei de você. Vou repetir essa frase. Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Então você percebe que Deus está dizendo assim, olha, é muito difícil. É muito improvável que uma mãe esqueça do filho que ela mesma gerou no seu ventre, ou que foi gerado no seu ventre, e do filho que ainda mama,
que ainda precisa de um cuidado muito especial da mãe. Né? Precisa se alimentar através da sua própria mãe. Ainda que uma mãe fizesse isso, e mãe que é mãe não faz isso, ela não esquece do seu filho, ela vai cuidar do seu filho com todo amor, com todo carinho, com toda fidelidade. Mas Deus diz aqui, mas ainda que esta viesse se esquecer dele, do filho, eu, porém, não me esquecerei de você. E existe uma outra passagem muito bonita no Salmo 27, que é um salmo de Davi, um dos mais lindos salmos da Bíblia, e no versículo 10, Davi diz assim, porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Por isso, bem no finalzinho do salmo, ele diz, espera, pois, pelo Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Quer dizer, coloque a sua confiança no Senhor. Porque mesmo que o nosso pai ou a nossa mãe vier a nos abandonar, o Senhor não nos abandonará. Ou seja, a ideia desses textos bíblicos é a seguinte, mesmo que os nossos pais nos abandonem, o que não acontece, normalmente não acontece, mas mesmo que eles nos abandonem, o Senhor não nos abandonará. O amor dos nossos pais, então, ele é colocado como um modelo, como uma referência para falar do amor de Deus. E hoje querendo destacar o amor de mãe. O amor da nossa mãe é colocado como um modelo, uma referência para o amor de Deus para conosco. Mas com observação, mesmo que a nossa mãe nos esqueça, mesmo que a nossa mãe nos abandone, o Senhor não nos esquece. O Senhor não nos abandona. Interessante essa figura, né? Interessante como Deus, de uma forma muito concreta, manifesta e garante o seu amor para com a nossa mãe, para com o nosso pai, para conosco e também para com os nossos filhos, enfim, para todas as gerações, para todas as pessoas. Vamos pensar um pouquinho no amor da mãe. O amor da nossa mãe, ela se manifesta em coisas bem simples, mas muito complexas e muito importantes e ao mesmo tempo profundas. O amor da mãe se manifesta quando ela, a partir do seu corpo, ela gera uma nova vida. Dentro dela é gerada uma nova vida. Uma vida que está ligada a ela por um cordão umbilical. E ela, ao longo aí de 9 meses, se alimenta e cuida de si própria e, por extensão, está alimentando e cuidando do seu filho. Ou seja, a mãe, ela participa diretamente na criação, na geração da criação de uma nova vida. E, nesse sentido, a mãe também é uma referência para se falar de Deus, porque a nossa vida, ela vem de Deus. No Salmo 139, Davi fala assim sobre a forma grandiosa, extraordinária como Deus nos criou. E ele diz, graças te dou para Deus, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste e me teceste no seio de minha mãe. Veja, no seio de minha mãe. E o verbo tecer ali, utilizado por Davi, no Salmo 139, não é um verbo que pode se aplicar, ou que possa se aplicar, à produção em série ou em grande escala, como numa produção industrial. Mas é um verbo que se aplica a uma produção artesanal, onde cada peça é feita individualmente e cada peça é única, porque cada uma é feita de forma pessoal e particular, individual. Não pode se fazer 2 peças exatamente iguais, podem até ser parecidas, de forma artesanal. Então, Davi reconhece que Deus é quem dá a vida para nós. Deus é que nos faz surgir e desenvolver na barriga da nossa mãe. Então, veja, se a mãe é responsável pelo
surgimento da nossa vida, pelo início da nossa vida, olhando do ponto de vista biológico, do ponto de vista físico, mas a gente vai entender pela palavra de Deus que quem de fato opera isso dentro da nossa mãe é Deus. É Deus que nos faz surgir, é Deus que nos faz desenvolver e Deus que possibilita que a gente se desenvolva a tal ponto que 9 meses depois nasce uma criança que depois cresce e se torna uma pessoa adulta, né? Então a gente percebe o quão próximo é essa questão da ação de Deus e a ação da mãe, ou a ação da mãe e a ação de Deus. A mãe é um instrumento que Deus utiliza para colocar pessoas no mundo. A nossa mãe foi um instrumento nas mãos de Deus, por meio do qual Deus nos gerou, Deus nos desenvolveu, Deus nos colocou aqui neste mundo. Um outro aspecto que nós podemos destacar é que a mãe nos alimenta, né? Praticamente, o primeiro aninho da nossa vida, ou quase um ano, nós somos alimentados pelo leite materno. A nossa mãe, a partir dela, né, do seu leite, ela nos alimenta. Assim nós podemos ver também o amor de Deus, que além de ser o nosso Criador, é o nosso mantenedor. Ele nos mantém. E assim como a mãe faz isso rotineiramente, diariamente, Deus também faz isso rotineiramente, diariamente em nossas vidas. Jesus até certa vez disse assim que nós não precisamos ficar fazendo vãs repetições em nossas orações, porque Deus sabe o que nós precisamos e antes mesmo que nós peçamos, Deus já está agindo para providenciar, para prover tudo o que nós precisamos para a nossa vida. E é assim também com a nossa mãe, né? O bebê ele não precisa dizer, mãe, se alimenta bem, cuida bem da sua saúde, porque eu preciso do leite. O bebê também não precisa dizer, olha mãe, daqui 2 horas eu vou precisar mamar. Não, a mãe sabe disso, sabendo da necessidade do seu filho, ela já vai tomando as providências para que no momento certo ela possa amamentar o seu filho. Então veja, essa postura da mãe, né, de providenciar as coisas, nos lembra da postura de Deus, do Deus mantenedor, do Deus que está sempre agindo para nos manter. Aliás, como é bom, né, que Deus nos dá aquilo que a gente não pede. Jesus diz, antes que vocês peçam, Deus já está providenciando. Se Deus nos desse apenas o que pedimos, embora nós peçamos muitas coisas, mas nós iríamos nos deparar no dia a dia com uma série de coisas que nós teríamos esquecido de pedir para Deus. Mas Deus é tão bondoso, assim como uma mãe vai providenciando as coisas para os seus filhos, Deus provê, Deus vai providenciando que nós tenhamos essas coisas à medida em que nós as necessitamos. Talvez um outro aspecto que poderíamos destacar é esse fato de da mãe ser tão carinhosa com o filho e ter uma ligação tão próxima com os seus filhos, né? Observe que quando uma criança está chorando, especialmente quando ela está sentindo alguma dor, quando ela está talvez assustada com alguma situação, o pai pode pegar essa criança no colo, a tia, a madrinha, a vovó, todas as pessoas ali naquele ambiente podem pegar essa criança no colo, caminhar com ela, conversar com ela, cantar com ela, enfim, fazer tudo o que for possível, que praticamente ninguém consegue fazer a criança parar de chorar. Mas chega a mãe, pega no colo, dá um beijinho, balança um segundinho e a criança para de chorar. Porque existe uma ligação muito forte da mãe com o filho. E nesse sentido também, assim como os filhos se sentem amparados, protegidos no colo da mãe, o amor de Deus também nos ampara. O amor de Deus também nos acolhe. O amor de Deus também nos coloca nos braços de Deus, no colo de Deus, pela fé em Jesus Cristo. E
Nele nós encontramos as respostas que o mundo não pode nos dar. As respostas que as filosofias humanas não podem nos dar. As respostas que a sabedoria humana não pode nos dar. As respostas que só Deus pode nos dar. Observe, por exemplo, quando chega a morte na nossa família. Quando uma pessoa muito próxima de nós, ou bem próxima de nós, falece. Não há comentário humano, não há palavra humana, não há resposta humana, não há indagação humana que nos ajude. Talvez um abraço nos traga um pouco de alento, um pouco de afago, um pouco de carinho. Mas as palavras de Deus, sim. Especialmente as palavras que apontam para a obra de Cristo, que apontam para a ressurreição de Jesus, que apontam para a segunda vinda de Jesus, para a ressurreição dos mortos e do feliz reencontro com Jesus e com todos os salvos no dia da segunda vinda de Jesus. Essas palavras são como o beijo da mamãe, como aquelas palavras que a mamãe sussurra no ouvido do seu filho. Essas palavras trazem alento, trazem consolo, trazem a força que a gente precisa nesses momentos. Então vocês percebem por que é que Deus usa a figura da mãe para ilustrar o seu amor, a sua fidelidade, tudo o que Ele é, tudo o que Ele significa, tudo o que Ele representa e que Ele quer ser na nossa vida. Agora é importante destacar que a ação da mãe, como eu disse antes, é uma ação simples, muito simples. E por isso muitas vezes também não valorizada pelos filhos, não valorizada pelas demais pessoas. E assim também a ação de Deus é muito simples. Ele nos teceu lá no seio da nossa mãe. Ele vai providenciando dia após dia tudo o que nós precisamos. E Ele nos concede a sua palavra, por meio da qual Ele fala conosco, nos fortalece, cria, preserva e fortalece a fé em nosso coração. Deixou o batismo como o sacramento pelo qual Ele nos perdoa e nos coloca no seu reino, nos coloca em comunhão com Ele. Deixou a Santa Ceia, pela qual Ele perdoa os nossos pecados, fortalece a nossa fé. Deixou aqui a sua igreja e deixou esses sacramentos, esses meios da graça, a palavra, os sacramentos com a sua igreja. Deixou pessoas que nos ensinam, que nos repreendem, que nos corrigem, que nos animam, que nos fortalecem, que anunciam o seu amor para conosco. Mas tudo isso às vezes parece tão simples, comparado com as novidades dos nossos tempos, os avanços tecnológicos. E às vezes nós não damos o valor que deveríamos dar para essas coisas simples, mas tão especiais que Deus deixou e que Deus coloca à nossa disposição. Assim como são simples, mas especiais as coisas que a nossa mãe fez, faz e talvez ainda fará em nosso favor. Portanto, quando nós refletimos aí sobre a mãe, o amor de mãe, e comparamos o amor de Deus ao amor da nossa mãe, nós somos chamados a, primeiro, reconhecer que nós não merecíamos nada da nossa mãe, mas a nossa mãe fez tudo em nosso favor. Assim, não merecíamos nada de nosso Deus, mas Deus tudo fez, tudo faz e tudo fará, por graça, amor e misericórdia em nosso favor. Mas ao mesmo tempo também, além de agradecer, é tempo de nós reavaliarmos a nossa vida, como estamos olhando para a nossa mãe, para os nossos pais, para as pessoas que nos amam, que cuidam de nós, e ao mesmo tempo refletirmos de como anda a nossa relação com Deus. Como temos respondido a esse amor, como temos correspondido a esse amor. E como temos permitido que Deus nos alimente, nos cuide, nos guie, guiado pelo seu amor. Lembremos que assim como a mãe está disposta a dar a sua vida em favor dos seus filhos, assim Deus esteve disposto e deu a vida do seu Filho Jesus. Deus, em Jesus, morreu por mim, por você e por toda a humanidade. E assim como uma mãe quer ter os seus filhos sempre perto dela, Deus quer que todos nós estejamos com Ele.
Por isso ele enviou Jesus e através de Jesus ele está conosco. Ele conquistou o perdão e a salvação para nós e ele está conosco porque ele é o Emmanuel, o Deus conosco. E ele também foi para junto do Pai preparar um lugar e disse que ele viria e nos levaria para junto dele, porque onde ele está, que é no céu, é onde é o seu lugar, onde é a casa de Deus, ele quer que nós estejamos também. Então você percebe quanta relação existe entre o amor da mãe e o amor de Deus por nós. Que relação bonita existe entre a fidelidade de Deus, da mãe e a fidelidade de Deus para conosco. Que relação bonita existe entre o jeito da mãe se relacionar conosco e o jeito de Deus se relacionar conosco. Por isso é importante que nós reflitamos sobre o amor de mãe e, acima de tudo, que nós reflitamos sobre o grande amor de Deus para comigo, para com você, para com as nossas mães, para com todas as pessoas na face da terra. Que você possa, nesse dia, nessa semana, nesses dias aí em que nós lembramos o Dia das Mães, refletir bastante sobre essa palavra de Deus, sobre esse amor, e que você, fortalecido, continue caminhando no caminho da fé em direção à pátria eterna. Parabéns às mamães pelo seu dia. Que Deus abençoe as mamães, os seus filhos, que Deus abençoe a todos nós. Um forte abraço e até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.